Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar como a situação do ministro Alexandre de Moraes está cada vez mais complicada. Mal saiu a notícia da Magnitsky e já recebemos outra bomba sobre os próximos passos. Seu antigo assessor Eduardo Tagliaferro fugiu do Brasil e disse em entrevista para o programa do Alan dos Santos e do Ernesto Lacombe que vai fazer revelações bombásticas sobre os abusos do Moraes e a interferência nas eleições. Eu queria começar mostrando como a Eliane Cantanhede noticiou a participação do Moraes no Clássico Paulista ontem à noite. Veja como ela diz toda orgulhosa que o ministro tem que demonstrar calma. Acompanhem comigo o comentário da senhora que odeia judeus, minutos antes da tragédia acontecer. A gente começou o jornal com a Eliane trazendo uma notícia que o ministro Alexandre de Moraes iria assistir uma partida de futebol essa noite. A gente tem a imagem até para você comentar, Eliane. Tá aí, ó, o ministro Alexandre de Moraes lá assistindo o time do coração dele essa noite na Arena do Corinthians, em São Paulo. Essa imagem mostra bastante o quanto Alexandre de Moraes está bem consciente de que ele precisa mostrar calma. É isso que ele está falando, calma nessa hora. Agora, o Supremo, Marcelo, hoje estava discutindo, inclusive informalmente, em conversas informais, até que, por exemplo, muita gente não está em Brasília ainda, porque o Supremo só volta a funcionar na sexta-feira, dia 1º, mas houve conversas informais sobre a conveniência de levar essa lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. E aí, rapidamente, um dos ministros lembrou que não adianta porque os Estados Unidos não reconhecem jurisprudência do TPI. Mas não se descarta, também não ainda se discute, levar, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui, ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos. Por quê? Organização dos Estados Americanos, que inclui os Estados Unidos. Eu queria só jogar um pouquinho de água fria, né? Porque a ONU não adiantou nada a ONU na guerra da Ucrânia, não adiantou nada a ONU no caso do Hamas contra Israel. A OMC é só um palco de verbalização de indignação, não tem efeito prático. A Unesco, né, os Estados Unidos saíram da Unesco, da OMS, não sei o que se obteria entrando na OEA, mas enfim. Minutos depois da fala da Cantanhede, o telão do estádio filmou Moraes e a torcida do seu próprio time começou a vaiá-lo. Ele perdeu a cabeça e começou a fazer gestos obscenos para os torcedores. Só posso mostrar a imagem, pois a Globo proibiu a exibição do vídeo aqui no YouTube. Acompanhem comigo a opinião do ex-ministro do STF, Marco Aurélio, sobre essa postura do Moraes e, na sequência, o Dr. Sebastião Coelho falando umas verdades sobre o ministro. Eu pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York, que se virou para a manifestação, o manifestante, e disse: perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse, mediante um gesto, a um xingamento. Qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes.
Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado. Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania. Só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Alexandre de Moraes finalmente começa a ser punido. Há quase 3 anos eu venho denunciando os crimes praticados por esse senhor, sem qualquer consequência aqui no Brasil, pela omissão criminosa do Senado Federal. Na semana passada, os Estados Unidos aplicaram uma penalidade de cancelamento dos vistos de Alexandre de Moraes e mais 7 ministros do STF, inclusive os seus familiares. Mas hoje veio uma punição mais severa, aplicação da Lei Magnitsky, onde ele não poderá fazer qualquer operação financeira no mundo que envolva empresas americanas, especialmente os cartões de crédito. É uma boa punição? É uma boa punição, para ele ver a consequência de tantos bloqueios de contas que ele fez até hoje. Mas é suficiente? Não. É necessário que o Senado Federal tome uma posição para afastá-lo do cargo e, na sequência, ele ser punido criminalmente com pena de prisão. Isso é justiça à vista dos homens e a justiça divina. Será fácil? Não, porque enquanto ele não for afastado, ele continua com a sua caneta maldita prejudicando as pessoas nesse país. Pessoal, o que ele já fez com essas pessoas do 8 de janeiro e com vários políticos é inadmissível. É inadmissível. Cabe a nós a mobilização. Vamos manter as passeatas, caminhadas, manifestações em praças públicas para que o Senado Federal acorde. Eu não gosto de comemorar derrota de ninguém, mas a derrota de Alexandre de Moraes é a vitória da justiça. Ele começa a colher o fruto da árvore que ele mesmo plantou. O veneno que ele está tomando agora vem da sua plantação, das suas próprias atitudes. Então, pessoal, dia 3, no próximo domingo, povo das ruas, eu posso, você pode e nós podemos. E vamos retomar o nosso país das mãos desse sistema perverso que está subvertendo toda a ordem nacional e causando a intranquilidade. Nós precisamos voltar a ter paz nesse país. Um abraço a todos. Agora vamos à parte em que o ex-assessor do ministro Moraes, Eduardo Tagliaferro, participa do programa do Lacombe e faz revelações surpreendentes. Eu nem vou me alongar para vocês poderem acompanhá-lo comentando sobre os abusos e perseguições que Moraes realizava contra toda a direita, com o interesse de enfraquecer Bolsonaro na disputa. Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra Aí, pro ó. pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Ó, Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que era, e passei tudo que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, tô junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado, e o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando pra isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Se puder Sim. contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então,
errado, assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter perseguição, né, de direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim, tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né? Não sei mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Em joelho no chão. Sempre. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus Sim. quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Isso. Ele tentou. Não, o Lacombe quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né, o que você acha que tem de provas, né, o que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa. Aquilo lá é só a pontinha do iceberg. Entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas. E se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando. Lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei. Porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tem bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito, não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Essas informações do Tagliaferro não poderiam chegar em hora melhor. Dá para perceber que ele está com medo das consequências de revelar esse material. Talvez o Paulo Figueiredo ou o Eduardo Bolsonaro possam conseguir alguma proteção para ele com a influência que eles têm na Casa Branca. Algo que possibilite que ele se sinta seguro para revelar todos os podres do imperador. Dependendo das provas que ele tiver, ficará impossível para o Alcolumbre segurar o pedido de impeachment. O que vocês acham, pessoal? Será que o Tagliaferro vai mesmo revelar essas provas dos abusos do ministro Moraes? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.